Nada na sua vida é por acaso. Deus está te preparando para algo extraordinário. Se você acha que sua vida está fora de controle, talvez Deus esteja fazendo exatamente o contrário, colocando tudo no lugar. Há momentos em que o cenário parece caótico demais para ter propósito, silencioso demais para ter direção e doloroso demais para ter sentido. No entanto, justamente nesses períodos em que a alma se sente suspensa entre o que era e o que ainda não chegou, a Escritura revela um padrão constante e profundo. O mover de Deus quase sempre começa em territórios onde o olhar humano enxerga apenas desordem. Foi assim com José, que descobre no cárcere o início da sua elevação. Foi assim com Davi, esquecido no campo enquanto seus irmãos eram apresentados, mas ali sendo moldado para carregar um trono. Foi assim com Moisés, rejeitado, exilado e cercado por areia, silêncio e anonimato, até receber o encontro que mudaria o destino de uma nação inteira. A história bíblica parece repetir esse mesmo roteiro oculto. Os começos de Deus não se parecem com começos. Às vezes parecem finais, outras vezes parecem pausas frustrantes, muitas vezes parecem retrocessos. Mas quando olhamos com atenção para a forma como o Senhor trabalha nos bastidores, aprendemos que nada está realmente parado. Quando você sente que está esperando, Deus está preparando. Quando você acha que perdeu o controle, Ele está estabelecendo uma ordem invisível. Quando você acredita que tudo o que viveu foi um desperdício, Ele está costurando cada detalhe para gerar maturidade, caráter, discernimento e fé. O espectador comum da própria história falha em perceber o fio que conecta o deserto ao propósito. Mas a Bíblia mostra que Deus nunca improvisa. Ele não reage às circunstâncias, Ele as constrói. Ele não se adapta ao caos, Ele o utiliza. Ele não se confunde com a sua dor, Ele a redireciona. E se esse padrão bíblico atravessa séculos, geografias e contextos tão diferentes, o que impede que a mesma lógica divina esteja atuando agora, exatamente na sua vida? A pergunta que surge é simples: por que Deus permite caminhos tão difíceis quando está preparando alguém? A resposta começa a emergir quando entendemos que a formação espiritual não acontece em ambientes confortáveis. A fé é esculpida na fricção, a visão surge na escuridão, a obediência nasce no silêncio e a confiança cresce quando não há mais garantias humanas a que se agarrar. É nessa zona onde você se sente desorientado que Deus trabalha com mais precisão. Esta jornada vai revelar como Deus utiliza tempos de silêncio, ocultação, perda e aparente estagnação para moldar pessoas que Ele deseja usar de forma extraordinária. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir verdades bíblicas profundas, insights espirituais raros e conexões históricas que iluminam o processo divino de preparação. Tudo aponta para a mesma revelação. Aquilo que parece aleatório em sua vida está sendo alinhado pelas mãos do Criador. Nada é por acaso, nada é desperdiçado, nada é irrelevante. A providência está ativa, a formação está em andamento. E o extraordinário não é um destino, mas um processo que já começou. O silêncio que precede o movimento de Deus. Os maiores atos de Deus começam em ambientes onde Ele parece ausente. Essa é uma verdade desconfortável, mas inegavelmente bíblica. Quando você olha para a sua própria vida e não vê respostas, não sente direção e não percebe nenhum avanço, a impressão imediata é que Deus se distanciou. No entanto, a Escritura revela exatamente o oposto. O silêncio de Deus nunca é vazio. Ele é carregado de intenções, camadas, convicções e moldagens que não se revelam de imediato. O que parece abandono é, com frequência, preparação. O que parece descaso é, na verdade, um movimento profundo que os olhos humanos ainda não conseguem discernir.
A Bíblia está repleta de momentos em que Deus escolhe trabalhar por trás do véu, oculto na quietude. Antes de José interpretar sonhos diante de Faraó, ele enfrentou anos sem explicações, ouvindo apenas a própria respiração ecoar nas paredes de uma prisão. Antes de Samuel ouvir a voz divina pela primeira vez, o livro diz que a palavra do Senhor era rara naqueles dias, como se o céu tivesse entrado em um silêncio espesso. Antes de Jesus iniciar seu ministério público, houve 30 anos de vida discreta em Nazaré, sem milagres registrados, sem discursos, sem notoriedade. O próprio Filho de Deus viveu 3 décadas invisíveis para então revelar em 3 anos aquilo que transformaria toda a humanidade. O silêncio, portanto, não é um intervalo aleatório. Ele é um laboratório espiritual. Nele, Deus alinha o que você não vê, trata o que você não admite, fortalece o que você não percebe e derruba estruturas internas que você nunca confrontaria sozinho. No silêncio, você aprende a distinguir entre voz divina e ruído emocional. Aprende a depender da fidelidade de Deus e não da sensação do momento. Aprende a caminhar por fé quando não há nenhuma evidência palpável de que algo está acontecendo. O silêncio é duro porque ele desmonta a ilusão de controle, mas também é precioso porque abre espaço para uma confiança que não depende de estímulos externos. Quando Deus se cala, ele não está longe. Ele está trabalhando em uma profundidade que só será compreendida quando os próximos capítulos da sua história forem revelados. E é justamente aqui que nasce uma pergunta transformadora. E se o silêncio que você enfrenta hoje for o primeiro sinal de que Deus começou algo em sua vida? E se esse aparente vazio for, na verdade, a preparação para uma resposta maior do que a que você imaginou? E se o que parece ausência for, na realidade, o movimento mais intencional que Deus já fez a seu respeito? A história bíblica mostra que antes de Deus se mover publicamente, ele se move secretamente. Existe um ritmo divino em que o invisível antecede o visível. Quando você não ouve nada, ele está alinhando tudo. Quando você não sente nada, ele está preparando o cenário. Quando você não vê mudança, ele está ajustando cada peça com precisão de artesão. A preparação sempre acontece fora dos holofotes, porque Deus forma pessoas no secreto antes de usá-las em qualquer lugar. O silêncio também revela quem você é de verdade. Sem aplausos, sem confirmações, sem sinais externos, emerge a essência da sua fé. Não a fé que proclama convicções, mas a fé que permanece quando nenhuma convicção parece suficiente. Não a fé que celebra milagres, mas a fé que continua adorando quando milagres não acontecem. Essa é a fé que sustenta destinos extraordinários. Essa é a fé que Deus desenvolve quando o céu parece imóvel. O que está acontecendo nos bastidores da sua vida agora pode não fazer sentido, mas isso não significa que está parado. Deus está trabalhando de forma silenciosa e profunda, moldando seu coração e preparando o terreno para o que virá. O silêncio não é o fim, é o ambiente que antecede o movimento, é o prelúdio do agir divino. E o próximo capítulo dessa preparação revela uma dimensão ainda mais surpreendente do processo de Deus, algo que transforma o modo como você interpreta a demora e o anonimato. Quando Deus te esconde para te preparar. Antes de Deus exaltar, ele esconde. Essa verdade atravessa a Escritura como uma linha dourada que conecta homens e mulheres usados por Deus em diferentes tempos, culturas e geografias. O esconderijo divino não é um castigo e não é um sinal de rejeição. É uma estratégia espiritual.
Deus oculta aqueles que Ele está moldando para algo maior, não para apagá-los, mas para preservá-los. Ele afasta você de ambientes que poderiam deformar seu caráter, limita acessos que você acredita precisar e fecha portas que pareciam essenciais. Tudo porque Ele está trabalhando em áreas que só podem ser tratadas longe dos holofotes. José experimentou isso quando foi esquecido na prisão, mesmo sendo inocente. Davi experimentou isso quando permaneceu cuidando de ovelhas, enquanto seus irmãos eram apresentados diante do profeta. João Batista viveu grande parte de sua formação no deserto, em silêncio, longe das multidões que um dia ouviriam sua voz ecoar como um trovão. Esses períodos de ocultação não tinham glamour, não possuíam reconhecimento, não produziam aplausos. Ainda assim, foram justamente os anos que prepararam cada um deles para carregar aquilo que Deus confiaria mais tarde. O incômodo do anonimato é profundo, porque ele confronta diretamente aquilo que o coração humano teme: irrelevância, esquecimento e falta de propósito. Quando ninguém vê o que você faz, quando ninguém reconhece seu esforço, quando ninguém percebe seu potencial, é natural sentir que não está avançando. Mas Deus está trabalhando onde ninguém está olhando. Ele esculpe o caráter longe dos olhos do público. Ele fortalece convicções onde não há plateia. Ele corrige intenções em ambientes onde não existe pressão para performar. O esconderijo é o local onde o que é autêntico se torna inabalável. Há uma razão pela qual Deus oculta quem Ele escolheu. Ele sabe que, antes de colocar alguém em uma posição de influência, precisa garantir que essa pessoa não seja dominada pela necessidade de ser vista. O chamado que depende de aprovação pública se torna frágil. O ministério que nasce da necessidade de aceitação se torna vulnerável. A missão que busca reconhecimento humano perde seu foco e sua pureza. O esconderijo ensina você a servir mesmo quando ninguém agradece, a obedecer mesmo quando ninguém observa, a permanecer fiel mesmo quando o ambiente não recompensa sua fidelidade. O esconderijo também é um lugar de proteção. Deus retira você de círculos que não estavam alinhados com sua formação. Ele impede conexões que iriam desviar seu propósito. Ele corta oportunidades que pareciam grandes, mas que o teriam conduzido a caminhos de orgulho, desgaste ou desvio espiritual. Quando Deus esconde, Ele está guardando algo precioso, seu processo. Nada amadurece rápido demais sem perder força. Nada é exposto cedo demais sem ser destruído pelo próprio brilho. O esconderijo é o tempo de raízes profundas. E aqui surge uma pergunta que vira a chavinha da compreensão. Por que Deus oculta quem Ele escolheu? A resposta é simples e profunda. Porque Ele está formando identidade antes de entregar responsabilidade. Ele está construindo maturidade antes de liberar influência. Ele está fortalecendo sua alma antes de abrir uma porta que exigirá mais de você do que você imagina. O esconderijo é o primeiro estágio da preparação divina, o lugar onde você aprende a depender de Deus e não dos olhares ao redor. O que parece atraso é, muitas vezes, estratégia. O que parece esquecimento é, na verdade, cuidado. O que parece uma temporada estéril é frequentemente a fase mais fértil da sua vida espiritual, embora você ainda não perceba. Deus está construindo algo em você que seria ameaçado se fosse exposto antes do tempo. Ele te esconde porque está te preparando. E assim como José saiu da prisão direto para o palácio e Davi saiu do campo direto para o trono, haverá um momento em que aquilo que Deus moldou no secreto será revelado sem esforço. O esconderijo não é permanente. Ele é transitório. Ele é proposital.
E ele aponta para uma etapa ainda mais profunda, onde Deus não apenas oculta você, mas o conduz a ambientes que vão moldar sua alma em dimensões que o conforto jamais alcançaria. O próximo capítulo revela essa fase: o deserto, o terreno onde Deus forma gigantes. A arqueologia do deserto, o lugar onde Deus forma gigantes. Nenhum personagem da Bíblia foi moldado fora de um deserto. Essa afirmação parece dura, mas se torna evidente quando observamos o panorama das Escrituras com a precisão de um arqueólogo e a sensibilidade de alguém que enxerga Deus nos detalhes. O deserto não é apenas um cenário geográfico. Ele é um ambiente espiritual, uma escola silenciosa, um campo de treinamento onde Deus desmonta ilusões, confronta motivações, expõe fraquezas e fortalece o que precisa permanecer. O deserto real, aquele registrado na arqueologia do Sinai, da Arábia e das regiões que cercam o Crescente Fértil, é um lugar hostil, seco, imprevisível e perigoso. E é exatamente nesse território que Deus escolhe moldar aqueles que Ele deseja usar de forma extraordinária. A dificuldade de entender o deserto como amor divino nasce da nossa tendência a confundir conforto com cuidado. Porém, Deus não está interessado apenas em nos consolar. Ele está interessado em nos transformar. O deserto desconstrói tudo o que você acha que sabe sobre si mesmo, porque nele não há distrações, não há garantias, não há reservas. Moisés experimentou isso durante 40 anos como um estrangeiro no Sinai. Israel experimentou isso ao caminhar por um território que a arqueologia descreve como uma mistura de planícies rochosas, vales profundos e montanhas que produzem silêncio absoluto ao redor. Jesus passou pelo deserto antes de iniciar seu ministério, demonstrando que até o Filho de Deus atravessou um processo de solitude e provação antes de revelar sua glória pública. A geografia do deserto é por si só uma metáfora espiritual poderosa. A aridez simboliza a ausência das seguranças humanas. A vastidão representa a incapacidade de controlar o caminho. A luz intensa revela o que estava escondido. A noite gelada expõe fragilidades que o calor do dia disfarçava. Nesse ambiente, não há onde se apoiar a não ser no próprio Deus. O deserto derruba autossuficiência e instala dependência. Ele não mata, ele purifica, não destrói, ele refina, não diminui, ele alinha. O deserto também tem um propósito que vai além da dor. Ele é uma resposta divina para preparar alguém para carregar peso espiritual. O deserto não é castigo. É convite. Quando Deus leva alguém para o deserto, Ele está dizendo: eu quero falar com você sem interferências. Foi no deserto que Moisés recebeu a revelação do Deus Eu Sou. Foi no deserto que Israel aprendeu que o maná caía do céu, que a água brotava da rocha e que a direção vinha pela nuvem e pelo fogo. Foi no deserto que João Batista ouviu a voz que moldaria sua missão. O deserto é o lugar onde Deus decide ensinar lições que não podem ser aprendidas em lugares confortáveis. A grande pergunta que surge é: e se o deserto em que você se encontra hoje não for um castigo, mas um chamado? E se a escassez, a solidão, o silêncio e a sensação de desorientação forem sinais de que Deus está formando algo em você que só nasce nesse tipo de terreno? E se aquilo que você chama de fase difícil for a plataforma exata que Deus está usando para preparar seus passos futuros? O deserto é desconfortável, mas é preciso. Ele revela sua humanidade para que você descubra o poder de Deus. Ele expõe sua fragilidade para que você perceba a força que vem do alto. Ele desinstala suas certezas para que você aprenda a confiar não no caminho, mas na voz que guia o caminho.
O deserto é a sala de aula onde gigantes espirituais são formados. E ao perceber isso, você começa a compreender que essa fase não é aleatória, não é inútil e não é sem propósito. Há um trabalho profundo acontecendo dentro de você, mesmo quando parece que nada está acontecendo ao seu redor. O deserto abre portas internas que jamais seriam acessadas em terras fáceis. Ele prepara você para resistir, discernir, superar e carregar aquilo que Deus ainda vai colocar em suas mãos. Mas o deserto, por mais transformador que seja, não é a única ferramenta de Deus. Existe uma dimensão ainda mais íntima e desconcertante no processo divino, uma etapa onde Deus trabalha não apenas no ambiente ao redor, mas diretamente dentro do coração. Esse movimento aparece de forma clara no próximo capítulo, onde a dor, inexplicável aos olhos humanos, se torna instrumento de alinhamento espiritual nas mãos do Criador. A dor que Deus não explica, mas usa. A dor é a ferramenta mais afiada na mão de Deus. Não existe preparo profundo sem confronto interno, e não existe confronto interno sem algum tipo de ferida que expõe o que estava escondido. A dor que Deus permite não é aleatória, não é vingativa e não é resultado de descaso. Ela é cirúrgica. Ela toca pontos que você jamais permitiria que fossem acessados voluntariamente. E quando ela chega, mesmo que de forma inesperada e silenciosa, ela revela partes da alma que permaneciam escondidas atrás de discursos, hábitos, ocupações ou justificativas que você cultivou ao longo dos anos. A pergunta que surge diante da dor é sempre a mesma: por que Deus permitiria isso se Ele me ama? A Bíblia responde não com teorias, mas com histórias vivas. Jó perde tudo sem explicações, e seu sofrimento se torna palco para uma revelação da soberania divina que jamais poderia ser alcançada em dias tranquilos. Paulo enfrenta o espinho na carne, um tormento tão real que o levou a clamar 3 vezes por livramento, mas Deus não retirou. Em vez disso, revelou um princípio eterno. Minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Jeremias, o profeta das lágrimas, carregou um peso emocional e espiritual tão intenso que muitas vezes implorou para desistir. Mas foi justamente nesse conflito interno que sua voz se tornou a mais necessária para uma geração que ignorava a verdade. A dor que Deus não explica imediatamente é a mesma dor que Ele usa posteriormente para alinhar sua vida com propósitos que você ainda não compreende. A dor desmonta a pretensão. Ela quebra estruturas internas que sustentavam orgulho, ilusões, relacionamentos tóxicos, dependência emocional ou expectativas irreais. Ela força você a olhar para dentro em vez de buscar validação fora. Ela revela os medos que você tentava esconder e os apegos que você se recusava a soltar. A dor é um espelho duro, mas necessário. E se a sua dor estiver revelando exatamente o que você precisa largar? E se aquilo que você chama de injustiça, peso ou sofrimento estiver expondo áreas que estavam moldando sua vida de forma silenciosa e destrutiva? E se essa dor for a resposta de Deus para uma oração que você fez anos atrás pedindo transformação, direção ou maturidade? A dor tem o poder de deslocar você de lugares onde você permaneceria preso para sempre se não fosse empurrado. Ela desalinha para realinhar. Ela desorganiza para reconstruir. A história mostra que Deus raramente explica a dor no momento em que ela acontece. Explicações não transformam, mas processos transformam. A dor abre espaço para uma sensibilidade espiritual que você não teria de outro modo. Ela cria um terreno fértil onde a humildade cresce, onde a dependência se aprofunda e onde a fé deixa de ser teoria e se torna substância. É por isso que muitos dos maiores homens e mulheres da Bíblia passaram por períodos intensos de sofrimento antes de experimentar seus maiores propósitos.
A dor também revela algo essencial sobre Deus. Ele não está comprometido com o seu conforto, mas com a sua formação. Ele não está moldando uma versão confortável de você. Está moldando uma versão madura, forte, estável, discernida e semelhante a Cristo. A dor faz emergir verdades que o coração tentou evitar. Ela filtra suas intenções, purifica seus desejos e reposiciona seus passos. Ela prepara você para responsabilidades que exigem um tipo de força que só nasce quando a alma é pressionada. Mesmo assim, a dor nunca vem para destruir. Ela vem para libertar. Libertar de dependências que drenavam sua energia espiritual, libertar de expectativas que sufocavam seu crescimento, libertar de padrões que limitavam seu destino, libertar de narrativas internas que impediam você de enxergar o que Deus já havia planejado. A dor remove pesos invisíveis, e quando ela cumpre esse papel, algo novo começa a surgir. Você não percebe imediatamente, mas dentro de você, uma transformação silenciosa está em andamento. A dor abre espaço para mudanças profundas que se tornam evidentes somente mais adiante. E é exatamente essa transformação invisível que começa a emergir no próximo capítulo, quando o foco deixa de ser o terreno externo e passa a ser a obra delicada, cuidadosa e constante que Deus realiza dentro do coração sem que você perceba. O processo invisível. Como Deus te transforma sem você perceber. Deus trabalha onde seus olhos não conseguem alcançar. Essa é uma das verdades mais profundas e, ao mesmo tempo, mais difíceis de aceitar. Nós somos condicionados a acreditar que transformação precisa ser visível, que mudança verdadeira deve ser perceptível, que avanço espiritual precisa gerar sinais imediatos. Entretanto, a maturidade bíblica não nasce de estímulos externos, mas de movimentos internos que acontecem em silêncio, de forma gradual, quase imperceptível. Deus transforma você em camadas que não aparecem no espelho, mas se revelam no tempo certo, quando o caráter é pressionado, quando a fé é exigida e quando a vida pede respostas que antes você não tinha. A falta de sinais visíveis cria uma tensão que abala o coração humano. Você ora e parece que nada muda. Você luta contra padrões antigos e acredita que ainda está preso neles. Você tenta avançar, mas não vê progresso suficiente. Essa sensação de estagnação é muitas vezes apenas falta de percepção. Deus opera como um oleiro que molda o barro por dentro antes de fazer qualquer acabamento externo. Ele trabalha nas intenções, nos pensamentos silenciosos, nos impulsos escondidos, na forma como você reage, na forma como você decide, nos desejos que você cultiva sem perceber. É uma obra tão profunda que não pode ser exposta antes de estar firme o suficiente para não se quebrar. A Bíblia mostra esse processo com clareza quando estudamos a formação de homens como Moisés, Davi, Paulo e Pedro. Nenhum deles se tornou quem se tornou de um dia para o outro. Houve um processo longo, cuidadoso e quase sempre invisível. Moisés mudou no exílio antes de mudar diante de Faraó. Davi foi transformado dentro de cavernas antes de ser coroado em Israel. Paulo foi moldado no anonimato da Arábia antes de pregar nas grandes cidades do Império Romano. Pedro foi restaurado na intimidade com Cristo antes de se tornar a voz que incendiaria as multidões em Atos 2. A grande obra de Deus sempre acontece primeiro na alma, não na circunstância. A pergunta que ecoa nessa fase é inevitável. Como Deus muda alguém por dentro sem mudar nada por fora? A resposta está no modo como o Espírito Santo opera. Ele não força, ele forma. Ele não atropela, ele edifica. Ele não cria pressões externas para parecer transformação. Ele aciona convicções internas que produzem transformação real.
De repente, algo que antes te derrubava já não tem mais o mesmo poder. Uma tentação que antes te governava já não encontra mais terreno. Uma palavra que antes te feriria profundamente agora perde força. Uma ansiedade que antes te dominava agora cede lugar a uma paz discreta, mas real. Você não percebeu quando isso aconteceu, mas percebe que já não é mais a mesma pessoa. É assim que a graça opera, em silêncio, em profundidade, em constância. E essa obra silenciosa é tão importante porque prepara você para o inesperado. Deus sabe exatamente quando a transformação interna está madura o suficiente para se manifestar externamente. Ele não expõe você antes do tempo, porque exposição sem maturidade gera queda. Ele não coloca peso sobre você antes de preparar sua estrutura interna para sustentá-lo. Ele não libera oportunidades antes de consolidar o caráter que pode honrá-las. Essa é a beleza do processo invisível. Ele não é rápido, mas é seguro. Ele não é chamativo, mas é transformador. Ele não é reconhecível de imediato, mas é inegável no longo prazo. A transformação silenciosa também revela algo essencial sobre Deus. Ele não está preocupado em provar nada para ninguém. Ele está preocupado em formar Cristo dentro de você. E Cristo não se forma através de grandes eventos, mas de pequenos deslocamentos internos, de renúncias invisíveis, de decisões silenciosas, de respostas maduras que substituem reações impulsivas. É por isso que você não consegue mapear o crescimento enquanto ele acontece, mas consegue reconhecê-lo quando olha para trás e percebe que já não pensa, já não fala e já não sente como antes. Esse movimento interno prepara o cenário para algo surpreendente. Quando Deus percebe que a transformação está consolidada, ele começa uma nova etapa do processo. Uma etapa onde ele toca áreas que você jamais entregaria voluntariamente. Uma etapa que exige coragem, entrega e confiança profunda. É o momento em que Deus retira de você aquilo que impediria o extraordinário de florescer. Esse é o assunto do próximo capítulo, onde o corte divino revela o amor mais preciso e, muitas vezes, mais incompreensível do processo de preparação. O corte divino, quando Deus remove o que você não teria coragem de soltar. Deus retira o que você nunca entregaria sozinho. Esse é um dos movimentos mais desconcertantes e, ao mesmo tempo, mais amorosos da preparação divina. Existe um ponto no processo espiritual em que Deus não apenas forma, corrige ou fortalece você. Ele remove, ele corta, ele intervém diretamente em áreas que você jamais abriria mão, mesmo sabendo que essas mesmas áreas limitam seu crescimento, distorcem sua visão ou comprometem seu futuro. Esse corte não é punição, é proteção, não é perda, é libertação, não é rejeição. É cuidado preciso de um pai que enxerga perigos que você não percebe e vê pesos que você tenta carregar por achar que fazem parte da sua identidade. Perdas que não fazem sentido surgem exatamente nesse momento. Relacionamentos que pareciam sólidos terminam sem explicação convincente. Oportunidades promissoras evaporam de forma repentina. Planos cuidadosamente elaborados desmoronam sem aviso. Ciclos que você acreditava que durariam anos chegam ao fim como se fossem frágeis demais para continuar. A mente humana interpreta esses acontecimentos como injustiça ou ataque, mas o coração, que aprende a discernir, percebe que certos cortes são tão cirúrgicos, tão milimetricamente precisos, que só podem ter sido feitos por mãos divinas. Jesus descreve esse movimento de Deus em João 15, usando a metáfora da videira. Ele diz que o Pai, como agricultor perfeito, poda não apenas os ramos secos, mas também os que dão fruto, para que deem ainda mais fruto. Essa afirmação é profunda, porque revela que Deus corta o que não é necessariamente ruim, mas o que não é mais necessário.
Ele remove o que já cumpriu seu papel, o que já não contribui para o próximo nível de crescimento, o que se tornou confortável demais, previsível demais ou pesado demais. A poda é um ato de amor, não de severidade. Ela é a intervenção que prepara você para carregar mais. E se aquilo que você perdeu fosse exatamente o que impediria o extraordinário de chegar até você? E se essa perda não fosse uma interrupção, mas uma transição? E se o fim desse ciclo fosse, na verdade, o início de uma estação que você jamais ousaria entrar enquanto ainda estivesse preso ao que Deus já havia definido como encerrado? A dor do corte é real, mas o propósito do corte é maior do que a dor. Ele libera espaço, ele abre terreno, ele desocupa áreas internas que estavam tomadas por apegos, medos ou expectativas humanas. É por isso que tantas pessoas só conseguem ver o propósito do corte olhando para trás, quando percebem que aquilo que perderam se tornaria uma barreira para coisas que Deus estava preparando. O corte divino também revela a soberania de Deus sobre aquilo que você chama de controle. Nós acreditamos que temos domínio sobre nossos caminhos, mas Deus, em sua sabedoria, intervém para nos impedir de nos sabotar. Ele fecha portas que você tentaria manter abertas. Ele encerra alianças que você tentaria prolongar. Ele desfaz rotinas que você tentaria preservar. Ele desmantela estruturas que você tentaria reconstruir. Deus corta o que você não consegue soltar para que você possa avançar para o que Ele preparou. Há uma delicadeza profunda nesse processo. Deus não expõe você ao corte quando você está fraco demais para suportá-lo. Ele espera o momento em que sua estrutura interna, formada nos capítulos anteriores do processo, está forte o suficiente para compreender que perda não é rejeição, que encerramento não é fracasso e que vazio não é abandono. Ele corta porque te ama. Ele corta porque você cresceu. Ele corta porque o próximo estágio exige espaço. E quando o corte é concluído, algo novo começa a se mover, mesmo que de forma sutil. Você percebe que está mais leve, mais sensível, mais atento ao que Deus está fazendo e menos preso àquilo que você acreditava que precisava manter. É nesse ponto que Deus te conduz a um dos momentos mais importantes de toda a jornada espiritual: o teste. Um teste que não vem para destruir, mas para revelar. Um teste que não expõe fraquezas, mas confirma transformações. Um teste que abre o caminho para o extraordinário que Deus está prestes a trazer à tona. Esse é o tema do próximo capítulo. O teste final, o momento em que Deus revela o que você se tornou. Todo chamado tem um teste e todo teste revela maturidade. Não importa quão profunda tenha sido a formação, quão intensa tenha sido a dor, quão silencioso tenha sido o deserto ou quão preciso tenha sido o corte. Sempre chega um momento em que Deus coloca diante de você uma situação que funciona como um espelho espiritual, não para expor o seu fracasso, mas para confirmar quem você se tornou. O teste final não é sobre aprovação humana, nem sobre desempenho religioso. Ele é a forma como Deus revela a você a solidez da transformação que Ele realizou dentro do seu coração. A primeira reação ao teste costuma ser desconforto. Ele aparece quando você acreditava que já estava pronto, quando tudo parecia estabilizado, quando finalmente parecia haver um caminho claro à frente. A natureza desse teste varia, mas sua essência é sempre a mesma. Ele confronta suas convicções. Abraão viveu isso quando Deus pediu o filho da promessa. Não fazia sentido, não combinava com lógica humana, não encaixava na narrativa que Abraão esperava. Mas o teste não era sobre Isaque, era sobre o coração do pai. Era sobre revelar até que ponto Abraão confiava no Deus que havia prometido e não apenas na promessa.
Gideão experimentou esse mesmo princípio quando foi chamado para liderar um exército, mas Deus reduziu sua força humana até que ele tivesse apenas 300 homens contra milhares. A lógica humana dizia que a batalha estava perdida antes de começar. Mas o teste não era sobre estratégia militar, era sobre confiança radical na palavra de Deus. Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, foi testado após a ressurreição quando Cristo perguntou: "Tu me amas?" Não era uma pergunta sobre culpa, era uma pergunta sobre identidade restaurada. O teste final sempre envolve aquilo que é mais sensível, mais profundo e mais formativo. O que seu teste atual está revelando sobre você? Essa pergunta é essencial, porque o teste não vem para humilhar. Ele vem para revelar maturidade. Ele mostra se você está agindo com base em quem você era ou em quem você se tornou. Ele mostra se suas decisões são guiadas pelo medo que o acompanhou por anos ou pela confiança que Deus cultivou em você ao longo do processo. Ele mostra se sua fé é circunstancial ou enraizada. O teste final é uma revelação, não uma ameaça. Esse tipo de teste surge porque Deus sabe que você cresceu. Ele sabe que você está pronto para enfrentar aquilo que antes o paralisaria. Ele sabe que sua alma foi fortalecida de forma silenciosa, que sua visão foi alinhada, que seus impulsos foram refinados. O teste não é para ver se você merece o próximo nível, mas para revelar que você foi preparado para ele. Ele funciona como a abertura de uma porta espiritual. Quando você responde com maturidade, coragem, humildade e fé, você ativa algo que estava sendo preparado desde o início do processo. A beleza do teste final é que ele confirma algo profundo. Você não é mais a pessoa que entrou no deserto. Você não é mais a pessoa que chorou no esconderijo. Você não é mais a pessoa que foi quebrada pela dor. Você não é mais a pessoa que segurava coisas que Deus precisou cortar. O teste mostra que houve transformação real. Ele expõe a força que Deus construiu dentro de você sem que você percebesse. Ele confirma que o processo não foi em vão. E quando esse teste chega ao fim, algo extraordinário começa a emergir. Não imediatamente visível, mas perceptível no espírito. Deus começa a mover peças que estavam aguardando o momento certo. Ele começa a alinhar circunstâncias que antes estavam travadas. Ele começa a abrir caminhos que antes estavam inacessíveis. O teste é a última porta antes da mudança. E quando essa porta se abre, você entra em uma fase onde o destino deixa de ser promessa e começa a se tornar realidade. Esse é o tema do próximo capítulo, onde o foco muda do processo interno para o movimento soberano de Deus que altera destinos com uma única ordem. A porta que ninguém pode fechar. Quando Deus altera seu destino. Quando Deus abre uma porta, até o inimigo é obrigado a assistir. Essa verdade ecoa por toda a Escritura como um lembrete da soberania divina sobre tempos, circunstâncias e destinos. Depois do teste final, quando a maturidade espiritual é revelada e o caráter está alinhado, Deus inicia um movimento visível, inequívoco, irresistível. É o momento em que aquilo que permaneceu oculto começa a se manifestar. Não porque você forçou, insistiu ou manipulou caminhos, mas porque o céu decidiu liberar algo que já estava preparado há muito tempo. A porta que Deus abre não depende de mérito humano, nem de influência, nem de conexões. Ela depende exclusivamente do decreto do próprio Deus. Apocalipse 3, 7 e 8 apresenta essa realidade de forma penetrante. Ali, a palavra descreve Cristo como aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Não é apenas uma metáfora espiritual, é uma declaração de autoridade real. No mundo antigo, possuir uma chave era símbolo de domínio sobre territórios, riquezas e decisões administrativas.
Cristo não apenas possui a chave, Ele é a chave. Ele é o acesso, o governo e o controle absoluto sobre cada porta que conduz alguém ao propósito. Quando Ele abre um caminho, não existe estrutura humana que possa bloquear. Não existe ataque espiritual que consiga impedir. Não existe circunstância que consiga resistir. O medo de perder oportunidades é um dos maiores inimigos da fé. Ele produz ansiedade, impulsividade e decisões precipitadas. Mas quando entendemos que as portas divinas não dependem da força da nossa mão, e sim da palavra de Deus, algo muda dentro de nós. A paz substitui a pressa. A confiança substitui o desespero. A entrega substitui o controle. Muitas das portas que você tentou forçar no passado estavam fechadas porque não pertenciam ao seu destino. Outras estavam fechadas porque você ainda não tinha estrutura para atravessá-las. Deus fecha por amor. Ele abre por propósito. E se a porta que você está esperando já estiver sendo preparada? E se aquilo que você interpreta como atraso for, na verdade, a montagem do cenário perfeito? E se a espera for parte da proteção divina, evitando que você entre em uma dimensão de responsabilidade para a qual ainda não teria alicerces? Deus não abre portas apenas para promover. Ele abre portas para revelar destino. As portas divinas não são acessos comuns. Elas são pontos de virada. São cruzamentos espirituais, onde a história muda de direção. São momentos que dividem a vida em antes e depois. Quando Deus decide alterar um destino, o movimento é tão inesperado que parece repentino, mas nunca é. A porta que se abre hoje foi preparada durante anos de silêncio, deserto, dor, corte e teste. Nada é improviso. Tudo é alinhamento. A promoção de José parecia repentina, mas havia sido costurada desde o dia em que ele foi jogado na cisterna. A ascensão de Davi ao trono parecia repentina, mas havia sido planejada desde seus dias solitários com as ovelhas. A transformação de Paulo parecia repentina, mas Deus o vinha preparando desde suas inquietações internas. O momento da porta é repentino. O processo da porta é eterno. A porta que Deus abre também muda a forma como você se enxerga. Ela mostra que você não foi esquecido. Ela confirma que seu processo não foi inútil. Ela revela que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando o seu coração não entende. E ela reafirma que o extraordinário não se alcança pela força humana, mas pela direção divina. Quando você atravessa uma porta que Deus abriu, você entra em um território de propósito onde sua vida não é mais guiada pelas circunstâncias, mas pela missão. Você percebe que tudo o que viveu estava te preparando para esse momento. Mas essa porta, por mais gloriosa que seja, não é o destino final. Ela é apenas a revelação de que Deus começou a mover o que estava oculto. O próximo capítulo mostra o que acontece quando tudo o que parecia desconexo finalmente se alinha. É o momento em que a preparação, a dor, o silêncio e os testes se encontram em um único ponto de luz. O momento em que tudo se conecta. Nenhum pedaço da sua história foi desperdiçado. Embora você tenha vivido episódios que pareciam sem propósito, capítulos que pareciam desconectados e momentos que pareciam contraditórios demais para fazer parte de um plano divino, Deus estava costurando cada detalhe com precisão absoluta. A verdadeira beleza da providência divina aparece quando, de repente, como um mosaico visto pela primeira vez de longe, todas as peças começam a fazer sentido. O que antes era apenas fragmento se torna narrativa. O que antes era apenas dor se torna direção. O que antes era quebra se torna estrutura. É nesse ponto da jornada que você percebe que Deus nunca improvisou. Ele orquestrou. A sensação de que tudo foi em vão é uma das maiores dores do ser humano.
Ela nasce quando o coração não consegue enxergar significado no que viveu. Mas Romanos 8:28 revela algo profundo demais para ser ignorado. Quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele não está oferecendo consolo superficial. Ele está declarando uma realidade espiritual, histórica e eterna. O termo grego para cooperar carrega a ideia de elementos distintos sendo movidos como engrenagens de um único mecanismo. Coisas boas, coisas ruins, decisões certas, decisões erradas, momentos de perda, momentos de vitória, tempos de espera, tempos de avanço. Tudo isso, sob a mão soberana de Deus, é conduzido para um fim bom. E o mais impressionante é que esse bem raramente é entendido no momento. José só conseguiu enxergar propósito depois de anos de dor acumulada. Ele precisou olhar para a história inteira de trás para frente para perceber que cada injustiça o aproximava do seu destino. Davi só percebeu que o campo e a caverna eram treino para o trono quando já estava sentado nele. Ruth só entendeu que perdas e mudanças de país eram alinhamentos divinos quando descobriu que sua história se conectava com a linhagem de Cristo. Deus escreve histórias que só podem ser compreendidas quando vistas do alto. O que Deus está alinhando que você não consegue ver agora? Talvez conexões invisíveis estejam sendo formadas. Talvez respostas estejam sendo preparadas enquanto você dorme. Talvez soluções já existam, mas ainda não se revelaram. Talvez pessoas estejam sendo movidas para cruzar seu caminho no tempo certo. Talvez portas estejam sendo ajustadas para se abrir no momento perfeito. O fato de você não enxergar não significa que Deus não esteja agindo. Significa apenas que o processo ainda está em andamento. Cada dor, perda, atraso e deserto compõem o plano. Não são interrupções, são elementos do propósito. Eles foram permitidos porque moldaram coisas em você que nenhuma fase fácil teria moldado. Deus usa lágrimas para purificar visão. Ele usa frustrações para construir maturidade. Ele usa atrasos para fortalecer paciência. Ele usa perdas para revelar direção. Ele usa desordem para estabelecer ordem interna. E quando chega o momento de conectar tudo, você percebe que absolutamente nada foi aleatório. O que parecia acidental era arquitetado. O que parecia caos era construção. O que parecia morte era preparo para a vida. É nesse ponto da jornada que o extraordinário começa a se revelar, não como algo que você conquista, mas como algo que Deus liberou porque você foi preparado. O momento em que tudo se conecta não apenas revela o propósito, ele revela a assinatura divina ao longo de toda a história. Você enxerga um fio que atravessou temporadas, decisões, quedas e recomeços. E ao perceber isso, nasce um entendimento profundo de que a glória que você experimentará a seguir não virá do esforço humano, mas de Deus. E é exatamente essa transição que o próximo capítulo apresenta. Quando o propósito se revela, a glória também se revela. Não a glória humana, frágil e passageira, mas a glória que vem de Deus e que transforma o destino de alguém para sempre. A glória que vem de Deus e não dos homens. Deus te prepara para algo extraordinário, mas é extraordinário segundo o céu, não segundo o mundo. Esse é um dos maiores choques que alguém experimenta quando finalmente entra na fase em que propósito e preparação começam a se encontrar. Depois que tudo se conecta, surge uma percepção clara. Aquilo para o qual Deus estava te preparando não se parece com a glória humana. Não é palco, não é reconhecimento, não é aplauso, não é validação. A glória de Deus é totalmente diferente da glória dos homens. E por isso, só pessoas transformadas conseguem carregá-la sem se perder. A expectativa humana cria fantasias sobre o que seria chegar lá. Você imagina uma fase onde tudo finalmente faz sentido,
onde o sofrimento é recompensado de maneira evidente, onde o reconhecimento vem acompanhado de estabilidade, onde a história se converte em admiração pública ou resultados visíveis. Mas o padrão de Deus segue outra lógica. O caminho divino sempre passa por cruz antes de passar por ressurreição. Sempre passa por renúncia antes de exaltação. Sempre passa por humilhação voluntária antes de honra verdadeira. A glória que vem de Deus não é espetáculo. Ela é caráter, não é exibição, é profundidade, não é sucesso, é obediência. Essa lógica aparece de forma brilhante na vida de Cristo. Antes da manifestação plena de seu ministério, houve 30 anos de silêncio. Antes dos milagres que impactaram multidões, houve jejum e luta no deserto. Antes da transfiguração, houve perseguição e rejeição. Antes da ressurreição, houve a cruz. E depois da ressurreição, houve o envio. A glória divina segue uma sequência espiritual que não pode ser quebrada. Formação, quebra, obediência, entrega, cruz, ressurreição. Somente então o extraordinário se manifesta. No Antigo Testamento, vemos esse mesmo padrão. A glória que Davi viveu não começou no trono, começou no campo e depois passou por cavernas, exílio, medo, traições e batalhas que ele nunca pediu para enfrentar. O trono é apenas a evidência pública de uma glória que já havia sido tratada e purificada no secreto. O mesmo se aplica a José. A posição de governo no Egito não foi o início da sua relevância. Foi o resultado visível de uma glória invisível, trabalhada na prisão, na escravidão e na injustiça. Deus não dá glória antes da maturidade, porque glória nas mãos erradas destrói. A pergunta que surge é decisiva. Você está preparado para ser levantado na forma como Deus define grandeza? Está preparado para carregar uma glória que não exalta o seu nome, mas o nome dele? Está preparado para viver um propósito que não tem como centro o seu conforto, mas a fidelidade? A glória divina exige estabilidade espiritual, sobriedade emocional e humildade profunda. E o processo anterior, silêncio, deserto, dor, corte, teste e alinhamento, serviu exatamente para preparar você para isso. A glória que vem de Deus não acrescenta peso à alma. Ela remove, não concede orgulho, concede discernimento, não infla ego, infla amor. Não produz vaidade, produz reverência. É uma glória que não te aponta como protagonista, mas te coloca como testemunha da fidelidade divina. Você passa a enxergar que cada avanço que viveu não é fruto da sua força, mas da mão que te sustentou nos dias mais difíceis. Você entende que a verdadeira exaltação é Cristo sendo formado em você. É Cristo te conduzindo. É Cristo te sustentando. É Cristo te moldando. E quando você começa a experimentar essa glória, percebe que ela tem um movimento que não se encerra no tempo presente. Ela aponta para algo ainda maior, algo eterno, algo que o céu valoriza mais do que qualquer conquista terrena. O extraordinário que Deus está preparando para você tem uma dimensão profética que transcende esta vida. O próximo capítulo revela essa visão. Como o céu enxerga o processo que você está vivendo e porque o extraordinário que Deus planejou não se limita ao agora, mas ecoa pela eternidade. O extraordinário visto pelo céu, a perspectiva profética. O extraordinário não é o que você conquista, é quem você se torna em Cristo. Quando a jornada avança ao ponto em que a glória divina começa a se manifestar, é comum que a mente humana ainda tente medir o propósito pelos parâmetros do mundo. Porém, quando a perspectiva celestial invade essa narrativa, tudo muda. O céu não avalia sua vida pelos resultados que você consegue acumular, mas pela transformação que Deus realiza dentro de você. O céu não celebra conquistas externas,
Celebra a estatura espiritual que emerge quando Cristo é formado no seu caráter, na sua visão, nas suas escolhas e na sua caminhada diária. Ambições humanas e plenitude espiritual raramente caminham juntas. A primeira busca projeção. A segunda busca profundidade. A primeira deseja reconhecimento. A segunda deseja fidelidade. A primeira luta por território. A segunda se rende ao senhorio de Cristo. Quando você começa a ver sua história pela janela profética da eternidade, percebe que Deus não estava te preparando apenas para um cargo, uma oportunidade, uma virada profissional ou uma resposta emocional. Ele estava te preparando para carregar uma porção eterna. Ele estava te formando para o tipo de pessoa que Ele pode usar neste século e no próximo, nesta estação e na eternidade. A Bíblia sempre aponta para essa dimensão. Quando Deus molda alguém, Ele não está moldando apenas para esta vida, mas para cumprir um propósito que se estende além do tempo. Os galardões mencionados por Paulo, as coroas descritas em Apocalipse, a nova criação anunciada por Pedro, a esperança eterna fundamentada por Hebreus. Tudo isso revela uma lógica divina maior do que qualquer expectativa terrena. O processo pelo qual você passou não está produzindo apenas força emocional. Está produzindo peso de glória. Está produzindo maturidade eterna. Está produzindo aquilo que será visto na eternidade como fruto real da sua fidelidade. Isso levanta uma pergunta que poucos têm coragem de fazer. Como Deus vê a sua história daqui a 10.000 anos? Porque do ponto de vista da eternidade, os capítulos mais difíceis da sua vida não são desperdícios, e sim investimentos. As lágrimas que você derramou geraram profundidade espiritual. As perdas que você enfrentou moldaram discernimento. As esperas que você atravessou formaram dependência. Cada luta carregada em fidelidade se torna parte da sua história eterna, e não apenas de um ciclo passageiro. O céu não te mede pela velocidade do progresso, mas pela fidelidade durante o processo. A perspectiva profética também ilumina algo essencial. O extraordinário não é um evento, é um estado, não é um momento, é uma formação, não é uma conquista, é uma identidade. Deus não te preparou apenas para fazer coisas grandes. Ele te preparou para se tornar alguém capaz de carregar o que Ele considera grande. E essa grandeza celestial é completamente diferente da grandeza humana. Enquanto o mundo cria listas, Deus cria discípulos. Enquanto o mundo exalta performance, Deus exalta obediência. Enquanto o mundo valoriza impacto visível, Deus valoriza transformação invisível. A eternidade não registra feitos grandiosos sem fé, mas registra pequenos gestos feitos em obediência profunda. Quando você entende isso, percebe que o processo que viveu não foi apenas para te levar a um lugar, mas para te tornar alguém. E alguém que permanece, alguém que resiste, alguém que ama Cristo mais do que ama aplausos. Alguém que entende que o maior destino não é uma posição, mas uma pessoa. Jesus. Você começa a enxergar que tudo o que Deus construiu em você tem implicações eternas, porque aquilo que o céu valoriza é exatamente aquilo que Ele formou dentro de você. E ao chegar nesse ponto da jornada, em que o presente e a eternidade se encontram, surge o clímax da revelação. Deus preparou você para algo extraordinário, mas esse extraordinário agora se revela com clareza absoluta. Ele é Cristo em você. Ele é Cristo por meio de você. Ele é Cristo sustentando seu propósito, sua missão e sua identidade. O próximo capítulo traz essa conclusão profética, chamando você para uma resposta que definirá não apenas sua temporada atual, mas toda a trajetória da sua vida diante de Deus. Conclusão profética e chamado à transformação. O que Deus começou, Ele vai terminar. Mas o próximo passo depende da sua resposta.
Ao chegar ao final desta jornada, algo se torna visível com nitidez espiritual. Tudo o que você viveu não foi um acúmulo de episódios aleatórios, mas um processo divinamente arquitetado para formar Cristo dentro de você. O silêncio moldou sua fé. O esconderijo purificou suas intenções. O deserto aprofundou sua dependência. A dor expôs o que precisava ser curado. O corte removeu o que te prendia. O teste revelou maturidade. A porta confirmou o propósito. A conexão de todas as coisas mostrou que Deus nunca improvisou. E a glória, vista pela perspectiva da eternidade, revelou que o extraordinário não está fora, mas dentro. A tensão final que surge é inevitável. O que você fará agora que entende o que Deus está construindo em sua vida? A Escritura nunca descreve o propósito como algo que apenas acontece conosco. Ela sempre o apresenta como uma parceria entre o agir soberano de Deus e a resposta obediente do ser humano. Não existe transformação profunda sem entrega profunda. Não existe destino extraordinário sem rendição real. O propósito não é um evento que te alcança. É um caminho que você aceita trilhar. E é aqui que o Espírito Santo chama você para uma decisão que definirá sua próxima estação. Essa decisão não é emocional, é espiritual. Não é temporária, é eterna. Não é baseada no que você sente hoje, mas no que Deus plantou dentro de você ao longo de toda essa jornada. Cristo é o centro de toda a transformação. Sua cruz é a porta, sua ressurreição é a força, sua palavra é o caminho, seu espírito é a direção. E o convite agora é simples e profundo. Permitir que essa formação continue, permitindo que Ele complete a obra que já começou. Deus te preparou para algo extraordinário, porque Ele te chamou para carregar uma porção de Cristo que transformará não apenas sua história, mas também a história de todos que forem alcançados pela sua obediência. Esse chamado envolve coragem. Coragem para deixar para trás pesos que você tentou carregar por anos. Coragem para abandonar hábitos que te mantinham preso. Coragem para confiar quando a lógica diz para recuar. Coragem para continuar avançando quando o cenário parece instável. Coragem para crer naquilo que Deus revelou, mesmo quando você ainda não vê todos os detalhes. Essa coragem é fruto da fé, e a fé é fruto da jornada que você viveu até aqui. Você já não é mais quem era. Deus te transformou de dentro para fora. O que Ele fez em segredo agora precisa se manifestar em escolhas, posicionamentos e passos concretos. A conclusão profética é clara. Deus não desperdiçou nenhum capítulo da sua vida. Tudo estava te moldando para esse momento. Tudo estava alinhando seu coração para essa revelação. Tudo estava preparando sua alma para responder com maturidade, profundidade e verdade. Agora que você enxerga a mão de Deus sobre cada detalhe, o extraordinário se torna possível porque finalmente há espaço dentro de você para que Cristo seja plenamente formado. Esse é o destino. Essa é a glória. Essa é a revelação final. O extraordinário que Deus preparou não é algo que você vai conquistar, é algo que você vai se tornar. E assim, depois de atravessar silêncio, deserto e transformação, você chega ao ponto mais importante da sua jornada. Decidir caminhar com Cristo de forma intencional, profunda e permanente. Tudo o que Deus formou em você ao longo do caminho se tornará base para o que Ele fará a partir de agora. O extraordinário não é o fim da história, é o início de uma nova vida, construída sobre a rocha que nunca falha.